Inteligência artificial dominando o mundo, máquinas revoltadas, governos autoritários e uma grande miséria. Você certamente já deve ter assistido àqueles filmes futuristas em que a sociedade vive em meio ao caos pós-apocalíptico. Essas obras de ficção científica retratam um futuro sombrio para a humanidade, que deve lidar com falta de recursos e tiranos no poder. E se eu te disser que esse futuro se tornou o presente? E que todo esse caos deixou de ser uma ficção? Não sou eu quem está dizendo isso. Muitos estudiosos afirmam que a atualidade está cada vez mais parecida com um filme de ficção científica. Um desses estudiosos foi Bauman, que comparou os tempos atuais com duas obras literárias famosas, que serviram de inspiração para diversos filmes e séries, como Jogos Vorazes e Black Mirror. Quer descobrir de quais livros o sociólogo estava falando? Quer saber quais são as semelhanças de 2025 com os filmes de ficção científica? Então, continue assistindo este vídeo. Informação. Não é novidade para ninguém que em distopias, filmes ou livros que se passam no futuro, existe um rígido controle da informação por parte dos governos autoritários. Todos os passos dos personagens são controlados. Em casos extremos, esse controle acontece através de máquinas, que se tornaram as soberanas dos seres humanos. Essa situação pode ser observada no filme Matrix da Warner Bros. Pictures. Na história, Neo, um hacker, descobre que o mundo em que vive é uma simulação virtual chamada Matrix, criada por máquinas para escravizar a humanidade. Guiado por Morpheus e Trinity, ele desperta para a realidade e se junta à resistência para lutar contra as inteligências artificiais e seus agentes, especialmente o implacável agente Smith. À medida que desenvolve seus poderes, Neo precisa aceitar seu papel como o escolhido para libertar a humanidade da escravidão. Na vida real, o controle da informação acontece por meio de grandes empresas de tecnologia, como a Meta. Essas corporações, chamadas de Big Techs, têm acesso a todos os dados dos usuários, que são usados até mesmo para manipular a política mundial. Mas, não precisamos ir tão longe. Em janeiro deste ano, uma empresa chinesa pagou cerca de R$ 600 em criptomoedas para paulistanos venderem as fotos das íris de seus olhos. Não ficou claro como a empresa pretende usar essas informações. Especialistas afirmam que ela pode ser útil para desenvolver avatares dentro do ambiente digital. De acordo com eles, isso pode resultar em problemas no futuro, uma vez que é possível usar esses dados para se passar pela pessoa que vendeu a foto da íris. O governo precisou proibir a prática da venda das fotos de íris no Brasil. Vigilância em massa. Vivemos na era das redes sociais. As pessoas tendem a postar tudo o que elas fazem durante o dia. Dispositivos com câmeras e microfones estão espalhados ao nosso redor. Seja em casa, nas ruas, ou até mesmo nas escolas e trabalho. Parece que não tem para onde escapar. Na verdade, muitas informações que as empresas de tecnologia têm sobre nós vêm das câmeras e dos microfones instalados em nossos computadores, celulares e tablets. O próprio Mark Zuckerberg, criador do Facebook, deixa uma fita colada na câmera de seu notebook. A vigilância constante é muito comum em filmes e livros distópicos. O mais famoso é 1984, de George Orwell, um dos livros citados por Bauman, que serviu de inspiração para outras obras de ficção científica. A trama retrata uma sociedade totalitária governada pelo partido. O protagonista Winston Smith é um burocrata que vive sob vigilância constante das teletelas, espécies de televisão com câmeras embutidas. Esses dispositivos servem para que os cidadãos recebam as mensagens do governo, ao mesmo tempo que possibilita que o governo os monitore. O Grande Irmão, representação do governo, sabe tudo o que acontece com a população. Além da teletela da residência, existem câmeras instaladas nas ruas e no ministério em que o protagonista trabalha. E para piorar, as crianças são treinadas desde cedo para denunciar qualquer atividade suspeita de seus pais. O termo privacidade não existe no país controlado pelo Grande Irmão, ou Big Brother em inglês. A história se torna ainda mais assustadora quando se descobre que o livro foi publicado há mais de 70 anos, em 1949.
Big Brother e câmeras em todos os lugares. Isso te lembrou algo? O famoso reality show é inspirado no universo de 1984. Mas, o problema real está quando a vigilância ultrapassa os limites de um programa de TV. Governos e corporações monitoram nossos passos a todo momento. Além das câmeras, existe a necessidade constante de verificação facial, seja para entrar em casa ou até mesmo para acessar o aplicativo do banco. Pode parecer que esses dados são usados, apenas, para segurança, mas isso não é verdade. Todas as informações são usadas para determinar os nossos padrões de consumo e até mesmo influenciar nas nossas escolhas políticas. Por exemplo, quantas vezes você já comentou com alguém que deseja comprar algo e, de repente, o feed da sua rede social só tem anúncios sobre esse produto? Agora, imagine usar tais informações no marketing político. Você reclama que o preço da carne está alto, por exemplo. Então, a Big Tech vende a informação de que você está insatisfeito com o preço da carne para uma agência de marketing político. De repente, aparece no seu feed um candidato comprometido a baixar o preço da carne. Ele fala exatamente o que você quer ouvir e assim, consegue seu voto. Mas, quando é eleito, não faz nada para diminuir o preço da carne. Pelo contrário, ele utiliza do seu cargo para comprar dados e informações e assim, consegue manipular a opinião pública. Em casos mais graves, ele também consegue saber os próximos passos de seus adversários políticos ou até mesmo de organizações que lutam contra seus interesses obscuros. Dessa forma, o candidato que prometeu abaixar o preço da carne, na verdade, está usando a máquina pública para se manter no poder e perseguir adversários. E isso nos leva ao próximo item. Era da pós-verdade. Há um fato que você precisa saber sobre a vida de Winston Smith, protagonista de 1984. Ele trabalha no Ministério da Verdade, produzindo e editando notícias, conforme o interesse do partido. Em sua rotina, é comum manipular informações para que ações do partido sejam mais aceitas pela opinião pública. Vale mencionar que além das notícias, o Ministério da Verdade também é responsável por produzir livros, letras de músicas e afins. O mais chocante é que os textos não são produzidos pelos seres humanos e sim por máquinas, que estão alinhadas com os valores do Grande Irmão. Em 1949, a ideia de produzir textos através de computadores parecia distante da realidade. No entanto, atualmente, isso já se tornou rotina de muitos jornalistas e escritores. De fato, ferramentas como o ChatGPT podem ajudar na otimização do tempo desses profissionais. Contudo, existem duas principais problemáticas que são ignoradas por muitas pessoas. A primeira está relacionada à apuração das informações. Muitas vezes, o conteúdo gerado por inteligência artificial está desatualizado ou até mesmo errado. Afinal, chatbots criam os textos baseados em informações que já existem na internet. E em várias situações, tais informações são falsas, o que nos leva à próxima problemática. Para muitos estudiosos, estamos vivendo a era da pós-verdade. Diariamente somos turbinados com milhares de informações através de nossas redes sociais, e nem todas são verdadeiras. Políticos e instituições criam notícias falsas de acordo com os próprios interesses, sem se preocuparem como isso afeta a vida da população. São as famosas fake news, ou notícias falsas em português. O termo ganhou destaque na imprensa internacional em 2016, quando Donald Trump foi eleito pela primeira vez. Naquela época, o livro 1984 se tornou o mais vendido dos Estados Unidos. Engana-se quem pensa que fake news afeta somente a política. Um exemplo cotidiano de notícia falsa é quando um influenciador divulga jogos de apostas, prometendo ganhos irreais para seus seguidores. Existem muitos casos de brasileiros que foram à falência por conta de bets e tigrinhos. Em situações mais graves, a fake news pode matar. É o que acontece quando um influenciador, sem qualquer formação na área da saúde,
prescreve dietas e medicamentos para seu público. O criador de conteúdo vende um tratamento alternativo, que é divulgado como a melhor solução para a cura daquele problema de saúde. Além de manipular o público, a fake news tem o objetivo de chocar a sociedade. Não existe compromisso com a verdade, e sim com a comoção que a notícia pode causar no telespectador. É como se a vida real fosse uma série. Ou melhor, um reality show. E é esse o tema do nosso próximo tópico. Sociedade do espetáculo. Em 1984, o Grande Irmão obrigava a sociedade a participar do Minuto do Ódio. Em uma teletela gigante, o partido colocava imagens de personalidades inimigas do governo e assim, os telespectadores gritavam e xingavam a tela. O ódio se tornou um espetáculo. Na vida real, não é diferente. Em um mundo polarizado, o ódio faz parte do cotidiano de muitas pessoas, principalmente quando se abre as redes sociais. As fake news compartilhadas são produzidas com a finalidade de gerar ódio e desespero, uma vez que esses sentimentos garantem um engajamento maior dentro do ambiente virtual. Além disso, é mais fácil manipular uma população que briga entre si do que uma população unida. Essa tática, inclusive, pode ser observada dentro do reality show inspirado no livro de 1984. O ódio é incentivado para tornar o programa interessante aos telespectadores. Afinal, as dinâmicas do programa são pensadas para criar a rivalidade. As brigas, os enfrentamentos e até mesmo agressões físicas são televisionadas e servem de entretenimento para uma audiência que procura alienação. É claro que eu estou falando de Jogos Vorazes, uma das obras inspiradas em 1984. No universo criado por Suzanne Collins, crianças de 12 a 18 anos de idade devem participar de uma batalha sangrenta, promovida pelo governo. Vence quem sai vivo. Os Jogos Vorazes são transmitidos anualmente para toda a população de Panem. A competição é um castigo que a capital criou para os distritos após uma rebelião. Mais do que uma punição, a capital trata os Jogos Vorazes como um grande evento. Para a população dos distritos é um lembrete de que eles são submissos. E para a capital é um entretenimento. É a forma que o governo encontrou de garantir que a sociedade não tenha olhos para a política. O ódio não é o único sentimento explorado pelos produtores de Jogos Vorazes. Tudo que envolve os participantes pode se tornar um verdadeiro espetáculo para o público da capital. Ao término dos jogos, o vencedor se torna uma espécie de celebridade. E deve cumprir sua agenda participando de shows e eventos promovidos pelo presidente de Panem. Até mesmo os romances deles se tornam públicos. É o que acontece com a protagonista, Katniss Everdeen, que precisou começar um relacionamento com seu rival Peeta Mellark para sobreviver aos jogos. No mundo real, as redes sociais possibilitam que todos sejam protagonistas de seus próprios reality shows. Compartilhamos e consumimos momentos íntimos em grande parte do nosso dia. Mais do que isso, para viralizar, é comum que criadores apelem para conteúdos chamativos, seja explorando bons sentimentos, como o amor, ou sentimentos ruins. E o problema está justamente aí. Quando o ódio se torna um espetáculo, a violência é normalizada na sociedade. As pessoas passam a aceitar situações que antes seriam absurdas. Na década de 1990, por exemplo, celebridades lidavam com a pressão da mídia, o que é natural. No entanto, uma legião de fãs insatisfeitos com determinado posicionamento da celebridade, jamais iria na porta de sua casa para proferir xingamentos. Os fãs também não iriam entrar em contato com as marcas que fecham parceria com tal celebridade para impedir que ela cresça profissionalmente. Hoje em dia, ambas as práticas se tornaram comuns dentro do ambiente digital. Como as redes sociais possibilitam que quase todas as pessoas se tornem espécies de celebridades, mesmo que em uma escala pequena, ninguém está a salvo do ódio alheio. A sociedade do espetáculo faz com que tenhamos a necessidade de performar perfeição. Antes de prosseguir, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Dessa forma, você nos ajuda a continuar produzindo e fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Sociedade do espetáculo e a perfeição.
Se você já assistiu Black Mirror, provavelmente deve se lembrar do primeiro episódio da terceira temporada, chamado de Queda Livre. Nele, a protagonista é obcecada por suas redes sociais. A trama retrata uma sociedade que é baseada em avaliações sociais. Lassie busca aumentar sua pontuação para ter acesso a privilégios. No entanto, após uma série de contratempos, sua nota despenca. Ela perde oportunidades, é rejeitada e enfrenta dificuldades extremas. No mundo contemporâneo, as redes sociais deixaram de ser meras plataformas de conexão. Elas funcionam como uma vitrine de nossas vidas. Mesmo quem não tem o hábito de postar com frequência, é julgado pelo seu perfil no Instagram. Quando vamos procurar um emprego, por exemplo, é comum que o recrutador peça o arroba da nossa página no Instagram ou TikTok. E, caso o perfil seja fechado, pode ser que o setor de RH solicite o acesso ao perfil. Em situações extremas, quem não tem redes sociais pode ser prejudicado no processo seletivo. Além do mais, existem diversas plataformas de recrutamento, que com o auxílio da inteligência artificial, atribuem notas aos candidatos cadastrados. Ou seja, quem não se enquadra nos padrões criados pela tecnologia, perde a chance de ser chamado para uma entrevista, mesmo que seja o mais capacitado para a vaga. Se a pessoa desejar trabalhar como autônoma, ela também deve enfrentar a avaliação de plataformas digitais. Motoristas de aplicativo são os maiores exemplos disso. Caso não atinjam a nota mínima exigida, podem ser suspensos ou até expulsos da plataforma. A performance da perfeição também afeta outros fatores de nossas vidas, como relacionamentos amorosos e pessoais. E como consequência, nos tornamos deprimidos e ansiosos. Agora, estamos chegando na segunda parte do vídeo. E podemos falar do outro livro citado por Bauman sobre mais previsões que se concretizaram em 2025. Mas, antes, comente aqui embaixo sobre algo que você sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar. Quem sabe é o tema do próximo vídeo. O sociólogo Bauman citou a obra Admirável Mundo Novo. A história, que foi criada na década de 1930, retrata uma sociedade futurista, onde as pessoas, supostamente, têm total liberdade. Ao contrário de 1984, em que o governo exerce um rigoroso controle da população, em Admirável Mundo Novo, as pessoas podem ser livres para se relacionar, falar e sentir. Bom, pelo menos é o que o governo quer que todo mundo pense. Em Admirável Mundo Novo, é comum que as pessoas se relacionem com mais de um par ao mesmo tempo. A monogamia é vista como algo primitivo. Além do mais, tudo que envolve consumismo é incentivado pelo governo. Atividades como passear em um parque se tornaram proibidas, e a tecnologia é predominante nos tempos de lazer. Não existe mais família e as crianças são fabricadas com fertilização artificial. Assim que elas nascem, cientistas já determinam a quais castas elas pertencem, de acordo com a alimentação. Trata-se de uma sociedade perfeita, em que tristeza e ansiedade não existem. Quando alguém está com esses sentimentos, toma o Soma, espécie de antidepressivo instantâneo. Enquanto em 1984, a ansiedade se faz presente pelo total controle do governo, em Admirável Mundo Novo, ela existe pelo excesso de liberdade. Em ambos os casos, as pessoas são manipuladas e não exercem poder sobre suas próprias escolhas. O consumismo desenfreado, a promiscuidade, a tecnologia e a soma são usados para preencher o vazio existencial do ser humano. Não existe espaço para sentimentos negativos ou reflexões. Não precisamos mais de algemas ou prisões. Agora, somos vigiados e manipulados por meio dos aplicativos que amamos. Quem está realmente no controle da sua própria vida? Depressão e a positividade tóxica. Você já se deparou com um anúncio de coach? Tais profissionais possuem discursos extremamente agressivos, dando a ideia de que coisas ruins só acontecem com quem é fraco. Reclamações da própria vida não são bem vistas e muitas vezes são apontadas como a causa do fracasso.
Mais do que isso, eles vendem a ideia de que pessoas infelizes são assim por não se esforçarem. Mas, é injusto culpá-los pela chamada positividade tóxica, fenômeno que nos obriga a estar bem 100% do tempo. Desde crianças, somos ensinados que tristeza e medo são emoções ruins. Quando chorávamos na infância, nossos pais diziam que já somos grandes e que chorar é feio. Na adolescência, mostrar alguma vulnerabilidade era um atestado de bullying e exclusão social. Ao mesmo tempo, existia uma pressão para notas altas e decidir todo o nosso futuro. E quando viramos adultos, tristeza e ansiedade se tornam sinais de que a pessoa não amadureceu o suficiente. Junte isso com a necessidade de performar perfeição constantemente nas redes sociais e pronto, criamos uma sociedade extremamente depressiva e ansiosa, mas que parece feliz a todo o tempo. De acordo com psicólogos, o fato de escondermos nossos sentimentos negativos não faz com que eles desapareçam. O Brasil é o local com o maior número de pessoas ansiosas, segundo a Organização Mundial de Saúde. A OMS também alerta para uma epidemia de depressão em nosso país. O suicídio é a consequência mais grave dessa doença, contudo, deprimidos e ansiosos podem enfrentar outras dificuldades. Para especialistas, pacientes com transtornos mentais têm mais chances de adquirirem algum vício, como álcool, drogas, sexo ou até mesmo apostas. Tais vícios, naturalmente, podem acabar com a vida de alguém ao longo dos anos. O consumismo exagerado também é uma consequência dos transtornos mentais, o que pode levar ao endividamento, principalmente em um país como o Brasil, onde grande parte da população não tem acesso à educação financeira. O excesso de liberdade tornou nossa geração deprimida e ansiosa, incapaz de refletir sobre os próprios problemas. Como consequência, surge um contraponto ainda pior, que pode afetar futuras gerações: conservadorismo e religião. E se eu te disser que existe um universo ainda pior do que o de 1984? Nele, minorias sociais, como mulheres, sofrem com fundamentalistas religiosos, que deram um golpe de Estado. Eu poderia estar falando de países muçulmanos, como o Afeganistão, mas eu estou me referindo aos Estados Unidos do Conto de Aia. Trata-se de uma distopia criada na década de 1980. Na trama, evangélicos fundamentalistas deram um golpe de Estado nos Estados Unidos e passaram a comandar a maior economia do mundo, que agora se chama Gilead. Como consequência, mulheres foram proibidas de trabalhar, estudar e ler. Muitas delas servem como aias, escravas para famílias ricas que não podem ter filhos. Todos os meses, o chefe da família mantém uma relação forçada com sua aia, a fim de que ela engravide. Após o parto, o bebê se torna o filho da família rica, e a escrava pode continuar a servir a mesma família, ou se torna aia de outra pessoa. Na série, o regime totalitário de Gilead é baseado em um fundamentalismo religioso extremo, que usa passagens bíblicas para justificar sua estrutura opressiva. O principal argumento para a existência das aias vem de Gênesis 31:3, onde Raquel, esposa de Jacó, é infértil e oferece sua serva Bila para conceber um filho em seu lugar. Embora o universo da série seja exagerado, algumas semelhanças chamam a atenção com o Brasil de 2025. Na internet, é comum encontrar conteúdo de influenciadores que falam em energia feminina e energia masculina. Usando passagens da Bíblia, esses criadores defendem que o papel de provedor deve ser do homem, enquanto a mulher não pode trabalhar e deve obediência ao marido. Tais influenciadores também desestimulam mulheres agredidas a denunciarem seus maridos. Muitas vezes, banalizam abusos e outros tipos de violência, alegando que a culpa é da vítima. Mais do que isso, eles passaram a se organizar politicamente, e hoje, formam a bancada evangélica, uma das maiores do Congresso Nacional. Uma das propostas mais polêmicas da bancada veio à tona ano passado, quando parlamentares ligados às igrejas tentaram proibir o aborto em caso de estupro, mesmo em crianças de 11 anos. Críticos da proposta alegaram que o projeto protege abusadores. Ao proibir o aborto, a vítima não procura o hospital, e assim, não é necessário registrar nenhuma denúncia contra quem forçou uma relação com ela. Engana-se quem pensa que apenas os direitos das mulheres estão ameaçados.
Também existem registros de violência contra católicos, espíritas e umbandistas. Facções associadas a igrejas evangélicas proíbem outros templos religiosos em periferias de cidades brasileiras. Há registros de mortes de quem frequenta até mesmo a Igreja Católica. A comunidade LGBTQIA+, é uma das que mais sofre com o fundamentalismo religioso. O vereador mais votado de São Paulo nas eleições de 2024 ganhou notoriedade com uma proposta que, na prática, proíbe pessoas trans de usarem banheiros públicos. Falta de bases sólidas. O sociólogo Bauman, em seu livro, Modernidade Líquida, fez uma comparação entre as obras 1984 e Admirável Mundo Novo. De acordo com ele, as histórias são completamente diferentes, assim como água e vinho. Mesmo assim, ambas as distopias servem para relatar o que vivemos nos dias de hoje. Antes de prosseguir, é importante que você entenda o conceito de modernidade líquida. Para Bauman, a contemporaneidade é marcada por relações temporárias, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional da população. A internet colabora para que as relações se tornem passageiras. A modernidade líquida é uma metáfora para o mundo de hoje. O mais interessante de tudo isso é que Bauman publicou seu livro no ano 2000. Mesmo depois de 25 anos, a temática abordada pelo sociólogo continua atual. Pode parecer contraditório, mas, ao mesmo tempo que vivemos sob a ameaça de uma onda conservadora, instituições, como igreja, família e governo se tornam cada vez mais descredibilizadas. Vamos dar o exemplo da Maria. Na época que sua avó casou, o divórcio era proibido no Brasil. Era impensável que uma mulher acabasse com seu casamento, mesmo quando ela sofria abuso do marido. Por essa razão, a avó de Maria nunca se divorciou e dedicou toda a sua vida ao marido e filhos. Já na época da mãe de Maria, o divórcio era legal no Brasil. Entretanto, mulheres que optavam pela separação eram excluídas do convívio social. Foi o que aconteceu com a mãe de Maria. Ela precisou se separar. E para manter as contas de casa, passou em um concurso público, garantindo um emprego para a vida toda. Embora tivesse liberdade, a mãe de Maria precisava cuidar de sua carreira e de sua casa, enfrentando uma dupla jornada exaustiva. Como consequência, Maria, que tem 20 e poucos anos hoje em dia, não deseja ter filhos. Ela pensa em adiar o sonho da maternidade. Para ela, a carreira é mais importante do que montar uma família. Afinal, ela via sua avó em um relacionamento abusivo, enquanto que sua mãe precisava se desdobrar para cuidar da carreira e dos filhos. O problema é que, mesmo se esforçando, Maria não consegue uma boa oportunidade de emprego. Ela tem graduação, pós, e sabe falar inglês, mas o máximo que aparece para ela são alguns bicos. A jovem não deseja prestar concurso igual à sua mãe, pois não consegue ficar presa a um único lugar. Ou seja, ao escolher sua liberdade, Maria precisou abrir mão de uma família e de estabilidade. Atualmente, muitos jovens enfrentam dilemas parecidos com o de Maria. A todo momento, precisam escolher entre a liberdade e a estabilidade. Quando escolhem a primeira opção, se deparam com falta de apoio, afeto e uma base sólida. Afinal, além de serem julgados, não conseguem se manter em um relacionamento. Outro problema é que a falta de um emprego formal faz com que não saibam se terão suas necessidades básicas atendidas todos os meses. Por outro lado, quando o jovem escolhe a estabilidade, muitas vezes, é necessário abrir mão de sua própria individualidade. E com isso, mesmo que de forma inconsciente, ele se torna um alvo para sofrer opressões, como a que a avó de Maria sofria em seu casamento. Polarização. Se você ainda estiver confuso de como realidades tão diferentes podem coexistir no universo contemporâneo, assista a este tópico. Pode parecer que a população de Admirável Mundo Novo tenha mais liberdade que a população de 1984. Mas, existe um rígido controle sobre ambas. Como você já viu, em Admirável Mundo Novo, quando alguém está triste, toma ou soma. Em um mundo em que a tecnologia substitui o afeto humano, é natural que as pessoas fiquem tristes com frequência.
Por essa razão, o soma é muito importante para manter as pessoas aprisionadas. A partir do momento em que ela toma o medicamento, não há necessidade de se pensar nos motivos de sua tristeza. Portanto, ela não entenderá seus problemas reais e não tomará nenhuma iniciativa para a mudança. Ela continuará a ver na tecnologia e no consumismo uma forma de preencher o vazio de sua existência. No mundo real, o soma pode ser entendido como uma metáfora para vícios modernos, tais como drogas, álcool, redes sociais, etc. Já em 1984, as pessoas enfrentam diversas proibições do governo, inclusive de se relacionar. O consumo é extremamente controlado pelo Grande Irmão. A população é manipulada e vigiada a todo instante. Como resultado, as pessoas deixam de ter seus próprios sentimentos e exercem apenas a vontade do partido. É isso que acontece com pessoas em relacionamentos abusivos, ou que frequentam igrejas fundamentalistas. Aparentemente, ambos os universos são opostos, mas têm o mesmo resultado. Medo, ansiedade e depressão afetam a vida de todos. O que muda é a forma que o governo controla e manipula a população. Se você não estava em uma caverna nos últimos meses, sabe que a política ocidental vive em um momento de grande polarização. Muitos acreditam que essa divisão acontece por conta de uma briga entre esquerda e direita, mas o assunto é mais complexo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os dois principais partidos são de direita, e mesmo assim, esse conflito está presente no país norte-americano. Para especialistas, a polarização que vivemos hoje reflete o embate entre conservadores e progressistas. É por isso que as realidades retratadas em 1984 e Admirável Mundo Novo podem coexistir, mesmo que pareçam opostas. Vale mencionar que os avanços da nossa sociedade não devem ser vistos como algo negativo. Remédios para transtornos mentais, por exemplo, são bem-vindos, desde que administrados com auxílio de um profissional. Além do mais, a liberdade conquistada por mulheres, e outras minorias, nos últimos anos não torna a população ansiosa. O problema está em como grandes empresas vendem a ideia de uma falsa liberdade, enquanto, na verdade, estão aprisionando as pessoas. Um exemplo comum em nosso cotidiano é quando influenciadoras digitais fazem propaganda de cirurgias estéticas, defendendo que a mulher moderna pode usar um biquíni ousado. De fato, as mulheres devem usar o biquíni, caso queiram. No entanto, existe uma grande problemática em associar liberdade para se vestir com um acessório a um padrão estético. Se por um lado o discurso da influenciadora está incentivando a liberdade de escolha feminina, por outro, coloca pressão para que corpos femininos sejam sempre magros. É como se a autoestima da mulher dependesse daquela cirurgia. Um dilema parecido pode ser observado em cantoras que apresentam performances explícitas. Ao mesmo tempo que elas estão exercendo sua liberdade, elas objetificam o corpo feminino. Praticamente, todos os grupos sociais são afetados com dilemas parecidos, sobretudo em um mundo polarizado. Pessoas com mais recursos conseguem se proteger mais, o que nos leva ao último tópico deste vídeo. Antes de continuar, ative as notificações do canal. Dessa forma, você não perde os próximos vídeos. Desigualdade. Todos os filmes, séries e livros mencionados neste vídeo têm algo em comum: a desigualdade. Em 1984, os membros do partido tinham mais privilégios do que o restante da população. Enquanto em Admirável Mundo Novo, a sociedade era dividida em castas. Não é de hoje que existem poucos seres humanos com muitas riquezas, enquanto existem muitos seres humanos sem nada. Desde os primórdios da humanidade, devemos lidar com a miséria. Para falar a verdade, esse problema vem de antes de nos tornarmos humanos. De acordo com biólogos, é comum verificar a existência de hierarquias sociais em diversas espécies. Com os primatas não seria diferente. No caso dos seres humanos, evoluímos ao ponto de conseguir ir para a Lua e começar a explorar o espaço. Temos tecnologia para nos comunicarmos, em instantes, com pessoas do outro lado do planeta. Desenvolvemos aplicativos para fazer contas, editar vídeos e criar textos. Mesmo assim, não conseguimos acabar com a miséria.
O Brasil é considerado a grande fazenda do mundo, por conta da enorme capacidade de produzir alimentos. Ainda existem mais de 8 milhões de brasileiros com insegurança alimentar grave, afirma a Organização das Nações Unidas. De acordo com a ONU, o número de brasileiros que passam fome chegou a mais de 30 milhões durante a pandemia. O índice recuou em 2024, mas o problema ainda afeta mais de 4% dos brasileiros. Ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países mais tecnológicos do mundo. O nosso sistema bancário é mais moderno do que diversos países ricos, como os Estados Unidos. Graças ao Pix, criado em 2018 pelo Banco Central, a população tem diversas facilidades na hora de transferir dinheiro. Pessoas mais ricas têm ainda mais acesso às tecnologias. Além de dispositivos usados no nosso cotidiano, como tablets e computadores, a elite conta com tecnologia de ponta para realizar procedimentos estéticos e de saúde. O agronegócio é um dos setores que mais investe em tecnologia. Dessa forma, é possível baratear os custos e diminuir produtos estragados. Na prática, existe um aumento na produção de alimentos. O nosso país produz, anualmente, o suficiente para alimentar mais de 1,5 bilhões de pessoas. Ou seja, quase 7.500 vezes mais do que o necessário para alimentar toda a população. Contudo, como grande parte da produção é para exportação, a fome continua a fazer parte do nosso país. O mundo contemporâneo está cada vez mais parecido com as histórias que considerávamos impossíveis. O que antes era um alerta em livros e filmes, agora, faz parte da nossa realidade. Os temas abordados representam apenas uma pequena parte dos problemas atuais. O vídeo não foi criado para causar alarde, ou tentar te convencer a parar de frequentar um culto. Muito menos para dizer que você não deve usar as redes sociais. A ideia, na verdade, é propor uma reflexão. Qual foi a última vez que você decidiu sobre algo sozinho? Sem influência da internet, de uma marca, ou político?